Olá, amigos e irmãos do Centro Espírita Casa de Tiormindo. Que Jesus nos abençoe. Conforme nos foi solicitado, hoje falaremos de forma gravada, em razão da pandemia, né, que todos estamos vivenciando, o tema proposto pela casa, que são algumas considerações sobre as leis morais da vida. Então, o Espiritismo, ele tem esse estudo, essa construção dentro das suas teses, e de uma forma que pode atender às mais requintadas solicitações, as questões as mais minuciosas são objeto de análise, de apreciação dentro do seu corpo doutrinário, em especial no Livro dos Espíritos, que, aliás, fez agora, no dia 18 de abril, há poucos dias, 163 anos de seu lançamento em Paris. Então, é uma doutrina muito jovem e que merece bastante estudo, bastante reflexão. E nós, na noite de hoje, então, faremos algumas observações em torno das leis morais. Vamos aqui ler algumas questões referentes às leis morais, para que a gente possa ter uma certa noção um pouco maior daquilo que os espíritos revelaram a Allan Kardec, e ele pôs na obra, naturalmente, com todas as cautelas que é peculiar a um pensador honesto, né? Um pensador honesto. Então, nós vamos, na noite de hoje, tecer alguns comentários sobre as leis morais. Não sobre as leis uma a uma, porque isso demandaria muito tempo. Elas estão classificadas no Livro dos Espíritos em número de 10. Isso demandaria bastante tempo. Talvez fosse o caso de se fazer um estudo de cada uma, né? Uma por uma. E aí, temos vídeos nesse sentido. Mas vamos hoje falar das suas manifestações gerais, dos seus aspectos gerais. Bom, primeiro, se falamos em Deus, temos que falar da primeira parte do Livro dos Espíritos. Se falamos em leis, falamos em Deus. Falamos no autor dessas leis. Toda lei tem um autor, né? Então, se um país tem o seu órgão responsável pela elaboração das leis, que é aquele conjunto de regras que vão nortear a conduta dos seus cidadãos, do ponto de vista universal, né? Estamos falando aí do universo, o autor dessas leis é Deus, que é o autor do universo, né? Ele é o autor da criação. Tudo que existe, existe por obra de Deus. Por obra de Deus. Porque ainda é incógnita para a gente, né? Os espíritos usam uma expressão muito interessante no Livro dos Espíritos, em algumas passagens, em algumas respostas a Kardec, eles dizem assim: quis Deus, pronto, acabou. Quis Deus significa dizer a vontade de Deus, o querer dele determinou que fosse assim. Nós é que precisamos do desenvolvimento
né, da atualização das nossas forças, como espíritos, que somos portadores de forças, para fazermos ao longo do tempo o desenvolvimento das nossas capacidades e aí compreendermos melhormente a divindade. Mas muita coisa já nos é dado conhecer. Então, já tivemos Moisés com os 10 mandamentos, os profetas que auxiliaram bastante, Jesus, que trouxe o amor, né, como esse sentimento essencial, esse sentimento de base, o amor aí incondicional, ao que nós referimos. Não é o amor que já conhecíamos, né? Um amor carnal, um amor dominador, né? E temos o Espiritismo e as ciências, de um modo geral, que vão instruindo as nossas mentes a fim de que nós possamos captar, compreender essas leis, né? Essas leis de Deus. Então Deus é esta totalidade, né? Deus é o absoluto, assim, dentro do conceito que nos é possível ter. Ele é algo muito mais do que o que podemos absorver. Por isso que na questão número 1, Kardec pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem de uma forma muito sintética e deixando campo para muitas reflexões. Não há como pormenorizar determinadas questões, até porque esses espíritos também têm, em alguns momentos, eles dizem isso. Eles têm dificuldade na compreensão de coisas muito mais elevadas em relação à evolução deles, né? Então, para nós, então, é mais complexo ainda. E para nós, espíritos encarnados, muito mais complexo ainda, muito mais. Porque o espírito na carne, ele tem, como, por assim dizer, uma redução das suas capacidades, ou pelo menos da manifestação das suas capacidades espirituais, né? Elas são reduzidas. Então o espírito tem menos condição ainda de entrever o que está para mais além do que seja matéria. Muito difícil, muito complicado. Não é à toa que nós temos ainda e vivenciamos ainda como nosso porto seguro a nossa base instintiva, né? Só aqueles que têm uma compreensão da sua realidade de espírito e têm coragem, né? Tem a coragem da fé, que a fé é uma luz para o espírito. A fé é uma luz para o espírito. Então, aqueles que têm a coragem da fé, eles avançam muito por sobre a matéria, ultrapassam os campos da matéria, porque atuam em espírito, apesar de estarem encarnados, né? Mas, enfim, então, Deus estabeleceu uma ordem para este universo criado. Há uma ordem na criação. E esta ordem na criação nós poderíamos sintetizar como uma expressão daquelas muito simples assim, algo que vai beirar o grosseiro, vamos dizer assim, né? Mas para sermos sintéticos, a ordem representaria um encaminhamento para Deus, uma movimentação para Deus. Esta é a ordem. E desta ordem essencial, esse deslocamento para Deus, que se dá com tudo e com todos, de uma forma consciente ou inconscientemente, nos deslocamos para Ele, né? Ele está gravado no nosso campo íntimo. Que é o reino dos céus? O reino dos céus é Deus em nós. Vamos dizer assim, Deus é esse arquétipo, né? Este arquétipo
essa imagem primordial que está na base do nosso psiquismo. A nossa gênese, a nossa origem é divina. Então não há como se esquecer Deus. Nós fazemos um esforço muito grande nesse nível evolutivo nosso, e os materialistas muito mais, para negarmos Deus. Né? Há uma dificuldade muito grande de lidar com a ideia de Deus, porque é uma ideia que vai ferir de um modo muito contundente o nosso orgulho. Né? Nós, por assim dizer, não teríamos um domínio sobre algo. Uma vontade seria vontade superior à nossa. Como admitir isso? Então, existe a negativa, até porque não há uma exata compreensão da fenomenologia destrutiva do corpo. Não compreendemos como o corpo se destrói, por que ele se destrói se existe Deus. Deus não devia permitir isso. Então é na compreensão das leis que nós vamos perceber toda essa grandiosidade de Deus. É compreendendo a lei. Quer compreender Deus? Compreenda as suas leis. E é isso que o Espiritismo vem trazer de uma forma decodificada, de uma forma detalhada, de uma forma que atende à razão, mas uma razão que vai se compatibilizar com a moral trazida por Jesus. Né? Então não se trata de uma racionalidade estéril, uma racionalidade que se prende na própria razão para atuar de uma forma circular dentro do psiquismo. E não vai levar para lugar nenhum. Então há questões que são elaboradas na base materialista que são infindáveis. Como o pensamento materialista não se abre, né? Não se abre para uma outra expressão da vida, então ele vai se afirmar no processo de negação de Deus. O que não se compreende do ponto de vista racional, lógico, naturalmente, com os elementos que compõem essa racionalidade, que são elementos essencialmente concretos. Como não se encontra nessa concretude física, material, esses elementos, optamos pela negação de Deus. Né? Então aí está esse grande conflito, né, do homem, e tudo nele vai dizer, com o tempo, né, com o desenvolvimento de uma certa maturidade, vai dizer ao homem que ele está enganado. Que ele está enganado. Então, amigos, as leis morais da vida, elas existem para afirmar a ordem, garantir esta ordem no universo. Não é assim? Um país, ele tem o seu sistema jurídico. Não é? Todo país tem o seu sistema jurídico. Então, a lei visa a garantir, a assegurar a paz social, no seu sentido geral, né? Esse é o objetivo da lei. Uma lei de um país não existe para tumultuar um país, ao contrário, existe para pacificar um povo. Né? Existe para pacificar um povo. Atender aos seus anseios, aos seus valores. Cada povo tem seus valores, suas medidas. O seu sistema legislativo, as suas leis, estão em conformidade com os valores que cada povo tem. E, obviamente, está muito ligado às suas tradições. Então, do ponto de vista, e aí geral, universal, as leis morais que regem a vida, e a vida em qualquer lugar, elas visam
assegurar essa ordem. Significa dizer, no seu ponto mais sintético, garantir essa movimentação para Deus. Estabelecer processos nos quais o Espírito, que é o elemento inteligente dessa criação, que somos nós, os Espíritos, possamos nos movimentar para este encontro com Deus, que Jesus chama de unidade, né? O uno com Deus. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele está falando da unidade. Então, da perfeita mobilização das forças dele, de que ele é portador, desenvolvimento total delas, que no Sermão da Montanha ele vai chamar de pureza de coração, a fim de que todas essas forças estejam exatamente integradas em Deus. Então é a plenitude da consciência, né? Os espíritos puros, que Jesus pertence a essa classe de espíritos, né? Espíritos puros. Então os espíritos puros, eles não têm mais nenhum grau de materialidade no seu psiquismo, nem na sua estrutura energética. São totalmente, vamos dizer assim, desmaterializados. E, portanto, têm a condição total de ver a Deus e de se integrar a Ele. Essa integração vai se chamar de amor. Vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente, né? Então é isso. Conhecer a lei e as leis morais que regem a vida é conhecer a vontade de Deus. O que Deus realmente quer? Aí você olha nas leis que são trazidas no Livro dos Espíritos. Jesus trouxe essa lei em um caráter geral. Ele diz, ama. Ama a Deus, ama ao próximo, como você se ama. É um caráter geral, ele traz. O Espiritismo, quase 20 séculos depois de Jesus, faz o quê? Vem decodificar isso, pormenorizar como se dá essa ação de amar e como o amor de Deus, precisamos examinar o amor de Deus, como o amor de Deus, ele se efetivou, né? Como ele se manifestou na criação. E aí, compreendendo isso, ou seja, criando o entendimento de consciência, nós podemos escolher, transitarmos, caminharmos, nos movimentarmos para Deus. Então notem que, a princípio, essa apresentação de Deus para o homem, que percebia Deus por processos mais de uma intuição vaga, eram processos muito mesclados com a própria vontade do homem, porque o homem não sabia identificar o que é a vontade divina, pura na sua essência, já que somos impuros ainda, né? Então o homem criou medidas suas mesmo para se relacionar com Deus. Daí é que surgem as questões do dogma, né? E as religiões que são dogmáticas, religiões que encerram, né, se fecham em determinadas ideias, em determinados pensamentos, muito embora os fatos digam totalmente o contrário àquilo, os indivíduos ainda se mantêm fiéis àquela compreensão. Olha que negócio. Por isso será necessário várias reencarnações, para que nas várias reencarnações, aí já dentro de um outro meio, um meio mais aberto, de pessoas, né, de espíritos mais desenvolvidos, aquele espírito vá se modificando.
vá se atualizando, vá rompendo com aquele engessamento. E mesmo assim nós vemos, mesmo dentro do próprio movimento espírita, que propõe um exame maior da libertação do indivíduo, mesmo dentro desse movimento, nós vamos encontrar ainda muitos companheiros dogmáticos, parados em determinados pontos, né? Arraigados em determinados convencimentos, né? E que mesmo fazendo a leitura dessas leis, desses princípios, ainda vão dizer, pensar, sentir e viver como uma punição. Vão associar muito a ideia de lei à punição, que na verdade não existe. Né? Na verdade não existe. Quando Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai abordar, no finalzinho da primeira parte da obra, ele vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura, que é belíssimo, belíssimo. Kardec vai sintetizar as principais ocorrências decorrentes da lei de causa e efeito. Ele vai estudar em particular a lei de causa e efeito, naturalmente à luz do amor, porque é a lei máxima. O amor é a lei das leis. Então, quando ele vai fazer um exame disso em 33 itens, o 33º item, na verdade, é uma espécie de síntese dos 32 anteriores. Mas bem no iniciozinho, lá pelo 2º, 3º item, Kardec vai dizer, como síntese da lei de causa e efeito, que toda falta cometida pelo espírito já se constitui para o espírito a sua própria punição. Vamos refletir sobre isso? A própria falta, e a de natureza moral, praticada pelo espírito, já vai se constituir para ele a sua própria punição. Não precisa Deus punir o espírito. Isso já é da lei, e a lei estabelece para o indivíduo uma movimentação para crescer. Significa dizer, uma movimentação para se apropriar, conhecer a verdade e tornar-se livre a cada passo onde ele perceba a verdade. E a verdade é Deus. Todas as vezes que nós retardamos isso, a lei incide por automatismo. O indivíduo já tem a sua punição. Qual é a punição aí? A punição é esse retardamento do conhecimento da verdade, que faz com que o indivíduo se torne um pouco mais livre e, portanto, mais feliz. É como se retardássemos a nossa felicidade. É como se retardássemos, na medida em que escolhemos decisões inferiores em moralidade. Vejam, quando já poderíamos escolher outras, né? Quando tudo foi montado, estruturado, para darmos um passo evolutivo maior, para ampliarmos o nosso entendimento a partir do conhecimento da verdade. Toda vez que fazemos isso, nós provocamos em nós um mal-estar íntimo. A esse mal-estar íntimo nós chamamos de infelicidade. Então, a infelicidade do espírito está nisso. É o que Kardec pergunta aos espíritos: que dores morais são essas que o espírito experimenta quando retorna para o mundo espiritual após haver praticado atos no mal, ou atos inferiores, né? Atos moralmente censuráveis, vamos dizer assim. E o que é que os espíritos respondem a Kardec? Essa dor
essa dor é uma angústia moral. Amigos, vamos pensar no que seja uma angústia. Né? Todos nós já estivemos angustiados na vida com alguma coisa. Vamos pensar o que é uma angústia. Uma angústia é um estado grave, é um estado sofrido, é um estado contínuo, que o problema da angústia não é a sua vivência passageira, efêmera. Não. A angústia ela se caracteriza como algo grave, mas duradouro, permanente, longo. Porque nos campos de profundidade nós já sabíamos, não poderíamos ter feito mais aquilo. Eu não poderia ter tirado essa vantagem dessa pessoa. Não podia ter feito isso. Eu já sabia isso. E eu estava na encarnação sob teste. O que é uma encarnação? A encarnação é um exame. A encarnação é um teste. Um teste que dura períodos variados para cada espírito dentro das suas necessidades evolutivas daquele momento evolutivo. É importante a gente entender isso. Né? Nós não saímos correndo evolutivamente. Nós vivenciamos etapas evolutivas. E dentro dessas etapas evolutivas, nós vamos praticando os atos e as situações são construídas fora do corpo, no corpo, pela reencarnação. Né? Desencarna, reencarna, desencarna, para ir consolidando os valores típicos, próprios, necessários para aquela etapa. Porque esses valores consolidados, que nós vamos chamar de virtudes, né? Vamos chamar de virtudes, como está lá na questão, deixa eu olhar aqui, 893, salvo engano, 893 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai dar um traço do que sejam essas virtudes, um traço que caracteriza as virtudes, que é toda resistência voluntária aos arrastamentos da nossa inferioridade. Então os espíritos vão dizer: a virtude toda vez que houver resistência voluntária ao mal. Só aí nós já temos um elemento essencial de toda virtude. Esse é o elemento básico de toda virtude. E a maior de todas elas, só para a gente não ficar no meio do caminho aí, eles dizem que é a renúncia, o sacrifício aos interesses pessoais. Se tudo que você fizer, você está fazendo com sacrifício ao seu interesse pessoal, aí, meu amigo, a virtude é a virtude das virtudes. Que você não está fazendo para você. Você não tem nenhum interesse nisso. Mas, vamos para frente. Isso aí já são aqueles que compreendem a lei e já aplicam a si mesmos. Né? Compreendem a lei, as leis morais, e já aplicam a si mesmos. É bem diferente daqueles que compreendem as leis. Né? O primeiro estágio, a gente fica na parte mais material, mais fenomenológica, né? Aquela coisa dos fenômenos e tal, falando entre os espíritos. E aí ficamos ali praticando atos mais voltados para as coisas da matéria, muito louváveis, os estudos, as pesquisas, até as curas, é tudo muito louvável. Não há nada que não seja, que é um material de instrução. Mas é necessário ingressar no campo moral, que é onde nós vamos começar a ter essas medidas da divindade e da nossa relação com a divindade. E à medida que compreendemos essas leis, né, nós vamos percebendo isso. Porque a ideia de lei, no seu aspecto conceitual, vamos tomar o nosso campo mais próximo. Vamos lá para o latim. Há concepções mais anteriores, né? Mas vamos para o latim, a lex, que vai representar duas expressões
muito interessantes. A primeira, ligare, que significa aquilo que liga, né? A lei, portanto, é aquilo que liga. Então, percebendo aí onde é que a gente está querendo chegar? Aquilo que liga, por exemplo, as leis humanas, aquilo que liga o cidadão à sua nação. Né? Então, todos nós, no Brasil, estamos ligados pela lei. Por isso, a lei de um país é o seu maior patrimônio. Não nos enganemos. A lei de um país é o seu maior patrimônio. Todos estão interligados uns aos outros pela lei. Não, a lei proíbe que eu faça isso, não posso fazer. Você não faz, você não faz, você não faz. Todos não, eu posso fazer, não. Você está violando a lei. E dentro do sistema, há mecanismos criados para fazer com que você cumpra a lei. São os mecanismos de reeducação. Deveriam ser de reeducação, né? Pelo menos em tese seriam de reeducação. Então a lei nesse sentido do ligare. Vemos que a religião ela tem essa função também, né? Lembra disso? É a atividade humana que propõe, né, a leitura, o entendimento da vontade de Deus para que a criatura se religue ao Criador. Então, a base da religião é a movimentação da religação. O Espiritismo só é religião nesse sentido. Não há religião no sentido ortodoxo das religiões, né? No sentido mais tradicional das religiões. Um conjunto de pessoas que estão ali fazendo uma interpretação de Deus, da vontade de Deus, e vão estabelecer regras, vão estabelecer castas, né? Uma hierarquia, toda uma formalidade, vão criar um direito próprio dentro desta instituição, como temos nas igrejas, de um modo geral, né? Há um direito dentro das igrejas, né? Onde há órgãos que julgam e tal, tudo isso. Mas no Espiritismo, esta movimentação toda, ela é uma movimentação consciencial. Porque Kardec pergunta aos espíritos, né? Estamos falando do livro 3 do Livro dos Espíritos, Leis Morais da Vida, né? Então Kardec pergunta lá, no Livro dos Espíritos, onde estão escritas essas leis? Em um lugar, onde é que eu encontro essas leis? Aí os espíritos vão responder na questão 621, que essas leis estão inscritas na consciência. Por isso temos o sentido de violação, né? Por isso fazemos consciência de culpa. Mas a culpa vai ficar para outro dia aí. É um negócio meio complicado da gente falar, né? Por isso fazemos essa violação. Porque a lei está intrinsecamente ligada a nós. Nós e a lei estamos vinculados, porque estamos em Deus. Paulo de Tarso. Atos 17, né? Em Deus estamos, Deus somos, em Deus nos movemos, Paulo. Então não há como estar fora de Deus. Não há como Deus não ter ciência do que somos e de quem somos e como agimos. E como agimos. Então este religare das religiões é o legare da própria lei, como os espíritos trazem, né? E pode também
ser interpretada com uma outra base do próprio latim, que é o legere. Ligare, o legere, aquilo que se lê. Né? Aquilo que se lê. Aquilo que se percebe, que se vê, que se sente, né? Que se intui, e que você lê no sentido de fazer a leitura daquilo, fazer a leitura da vida. Fazer a leitura da vida. Fazer a leitura de Deus. Os mais maduros, os mais refinados, em especial os mais refinados no amor, têm essa leitura. Sabem, percebem, compreendem que não é mais a lei da força. Não é a lei da força. É a lei da integração de tudo. Tudo integrado. E o movimento é um movimento de desenvolver a consciência dessa integração, da possibilidade dessa integração. Expandir a consciência significa caminhar no sentido, no propósito de integrar os opostos ou os aparentemente opostos, que são os inimigos, né? Mas inimigos ficam para outro dia. No outro dia vamos estudar aí, em alguma palestra por aí, os inimigos. E vamos concluir que eles nunca existiram. Nunca existiram. Mas enfim, nesse sentido que são as leis, que os espíritos pormenorizaram as leis. Né? Então há e o Espiritismo apresenta isso de uma forma brilhante, há esta expressão que é a consciência, né? Possuir-se a totalidade em si, não há nada escrito, a consciência versus o dogma. Tanto que o espírito, muitos vão ao longo do tempo vivenciando religiões, crenças, cheia de dogmas, cheia de estruturas materiais. É como em muitos casos nós colocamos entre nós e Deus coisas materiais. Apelamos para coisas materiais. Há muitos de nós que fazemos promessas a Deus. Se eu conseguir, se eu vou andar daqui até o Bonfim. O que Deus quer saber de você andar daqui até o Bonfim? Deus quer que você mude. Meu amigo, compreenda a lei e se transforme. Mude. Esse é o ato mais agradável que podemos fazer em relação a Deus. Na verdade, modificar-se, transformar-se, é o ato evolutivo mais significativo. É o ato evolutivo mais significativo. É transformar-se. Então, quando nós pensamos nas leis morais da vida, e eu queria ler aqui a questão, né, que abre a parte 3 do Livro dos Espíritos, que é da lei divina ou natural, Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa interação, esta ligação, lembram? Ligar é aquilo que liga. É natural. Não precisa alguém escrever. Deus quer. Não precisa. Kardec faz até essa pergunta aos espíritos. Mas se a lei está na consciência, para que então a humanidade precisou das revelações? Os 10 mandamentos, os profetas, Jesus, que veio trazer a lei do amor.
O Espiritismo. Para quê? As ciências. Para que precisou de tudo isso? Aí os Espíritos respondem. Essas revelações chegaram para auxiliar o homem, relembrando a eles essas leis. É para relembrar, mas o homem já sabe disso. O homem tem isso nele, mas acelera o processo à medida que nós nos esclarecemos. Então, amigos, eu vou ler agora a questão toda, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, para que o homem adquira bem-estar, para que o homem adquira paz de consciência, cumprindo essa lei, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então é isto. Essas são as leis que devemos examinar. Estão no livro 3 do Livro dos Espíritos, divididas em 10 leis. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de destruição, lei de liberdade. Já falei liberdade? Não sei. Lei de liberdade, enfim. Lei de amor, justiça e caridade. Cada uma dessas leis foram muito bem examinadas por Kardec através de perguntas que seriam as nossas perguntas. Né? Seriam as nossas perguntas. Mas é isso. E os Espíritos vão respondendo detalhadamente, construindo um entendimento sobre a vontade de Deus. O que Deus quer. Ele quer que você faça isto. Faça isso. Dessa forma, agora sinta. Eu sinto esse bem-estar. Porque você atendeu à consciência. Chico Xavier dizia uma coisa interessante. Só existe paz no cumprimento dos deveres da consciência. Perfeito. Toda a paz construída a partir de nós mesmos, nós vamos ter interesses egóicos, né? O ego, ele é o nosso grande complicador. Então, no mesmo livro 3, que são as leis morais da vida, nós vamos encontrar lá perfeição moral. Questão 913, Kardec vai perguntar: qual é a chaga que o homem ainda possui e que é objeto de todas as suas dores? Aí os Espíritos vão responder a ele, a Kardec e a todos nós: o egoísmo. Na 914, ele vai perguntar que o egoísmo é essa forma de nós buscarmos tudo, centralizarmos tudo em nós. Mesmo aqueles que se dizem espiritualizados. Não vou dizer nem religiosos, porque muitos não somos religiosos nesse sentido, mas espiritualizados. Nos dizemos espiritualizados, mas somos ainda egoístas. Né? Então, na 914 ele vai perguntar: e qual é o meio de curar isso? Aí os Espíritos vão responder: através da educação. Mas não é qualquer educação. É a educação das forças a partir da realidade do espírito. Então, os valores da vida espiritual deverão ser assimilados pelo indivíduo a fim de que ele modifique a sua busca. E então estabeleça novas metas existenciais, um encontro com a sua própria alma, que é divina, Deus em nós. Então, amigos, são algumas pequenas reflexões sobre o tema. Vamos estudar o tema, livro 3 do Livro dos Espíritos, mas vocês vão ver lá que toda a obra vai estar também relacionada. O livro 1, que vai falar das causas primárias, Deus, o Espírito, o Perispírito, os elementos gerais do universo, né? A matéria, enfim, toda aquela parte ali. O livro 2, que vai falar sobre a vida espiritual, a dinâmica da vida espiritual, em especial sobre os espíritos.
né? Vai tratar de coisas dessa realidade da reencarnação e da desencarnação, da missão dos espíritos, sobre o destino. Olha que questão interessante, questão sobre destino. Ah, é destino? É um questionamento. E no livro 3, Wesley Moraes, e no livro 4, que fim da obra, né, nós vamos encontrar um livro intitulado Esperanças e Consolações, e aí onde Kardec vai tratar da vida futura, vai falar sobre a felicidade, vai falar bastante sobre arrependimento, sobre os gozos e penas que o espírito experimenta após uma vida física, o que se dá. A obra é belíssima. O livro dos Espíritos é uma obra belíssima, 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 que merece ser lida e relida sempre. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam sempre nos intuindo, a fim de que possamos atuar sempre no bem.